Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, em nome de Jesus, junto da espiritualidade amiga, junto desses nossos irmãos que estão sempre conosco, nos dando forças para seguirmos em frente. Mas, sobretudo, nesse momento, nos trazendo lições que precisamos aprender. Porque nós sabemos que Jesus, Ele veio para nos ensinar. Mas nós lemos, relemos, estudamos, voltamos a estudar os seus ensinamentos. Mas ainda somos tão endurecidos que para colocar em prática esses ensinamentos ainda é muito difícil. O nosso atual estágio de desenvolvimento ainda precisa de muito para compreendermos os ensinamentos de Jesus e quanto eles são benéficos à nossa vida. Não na vida que vemos, mas a vida do espírito imortal que somos todos nós. E mais uma vez Emmanuel, através do livro Fonte Viva, psicografia do nosso querido Chico, nos traz uma lição. Uma lição com certeza difícil de colocar em prática, mas que nós precisamos aprender. E pedindo a Jesus que nos dê o esclarecimento necessário, que nos dê o fortalecimento necessário, que nos ajude a colocar em prática tudo aquilo que Ele nos trouxe. E a lição se chama Aprendamos com Jesus. E Paulo escreve na sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 13, o seguinte: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E Emmanuel nos diz: é impossível qualquer ação de conjunto sem base na tolerância. Aprendamos com o Cristo. O homem identifica no próprio corpo a lei da cooperação, sem a qual não permaneceria na terra. Se o estômago não suportasse as extravagâncias da boca, se as mãos não obedecessem aos impulsos da mente, se os pés não tolerassem o peso da máquina orgânica, a harmonia física resultaria de todo impraticável. A queixa desfigura a dignidade do trabalho, retardando-lhe a execução. Indispensável cultivar a renúncia aos pequenos desejos que nos são peculiares, a fim de conquistarmos a capacidade de sacrifício que nos estruturará a sublimação em mais altos níveis. Para que a tarefa nos ajude, é imprescindível nos dispormos a ajudá-la. Recordemos que o supremo orientador das equipes de serviço cristão é sempre Jesus. Dentro delas,
a nossa oportunidade de algo fazer constitui só por si valioso prêmio. Esqueçamo-nos, assim, de todo o mal para construirmos todo o bem ao nosso alcance. E para que possamos agir nessas normas, é imperioso suportar-nos como irmãos, aprendendo com o Senhor que nos tem tolerado infinitamente. Então, aprender com Jesus é ter tolerância. Ele dá um exemplo, Emmanuel, do nosso organismo, do nosso corpo, onde o estômago tolera o excesso da boca, as mãos obedecem à extravagância da nossa mente, se os pés toleram o peso da nossa máquina. Então, essa harmonia física vem de que cada órgão tolera o outro, suporta o outro. E às vezes tolerar não é bem o termo, mas sim suportar. Muitas vezes suportar não é aquilo que nós muitas vezes dizemos, eu suporto fulano de tal. Não, esse suporte é dar o suporte. Veja que o estômago suporta as extravagâncias da boca. Ela segura, ela consegue harmonizar-se apesar do outro órgão não ter disciplina, vamos dizer assim. Esse suporte é diferente de suportar. Quando nós suportamos a outra pessoa, quando nós não suportamos alguém, porque não gostamos de alguém. Não, esse suporte é de segura, ajuda. E é isso que Emmanuel vem nos trazer, quando ele diz que a queixa desfigura a dignidade do trabalho, retardando a execução. Enquanto nós estamos reclamando do trabalho que temos, nós estamos retardando a execução e não fazendo da melhor maneira possível. Então veja que a pessoa que reclama, ela não suporta, ela não dá o suporte que o trabalho necessita. Aí ele disse também que nós devemos renunciar a pequenos desejos que nos são peculiares, a fim de conquistarmos a capacidade de sacrifício. Muitas vezes nós desejamos muito alguma coisa, mas quando nós renunciamos a essas coisas, nós estamos fazendo um sacrifício para a nossa estrutura, para dar suporte a esse espírito imortal que somos nós. Para que o trabalho se eleve, precisamos elevá-lo, agradecer por ter um trabalho, porque quando nós não temos o trabalho, nós reclamamos porque não temos. Mas quando nós conquistamos esse trabalho, nós reclamamos
do tipo de trabalho, daquilo que nós fazemos. Veja que nós não aprendemos o verbo suportar da maneira correta. E ele diz que todas as equipes de serviço cristão é sempre dirigida por Jesus. Nós sempre achamos que nós queremos dirigir a nossa vida. Deus está no comando de tudo. E como Jesus, governador desse planeta, Ele faz da melhor maneira possível. Esqueçamos, assim, de todo o mal para construirmos o bem que está ao nosso alcance. Muitas vezes nós só nos queixamos do mal, mas nós não fazemos o bem para conquistarmos o bem. Só reclamamos. E ainda no final ele diz que para que possamos agir nessas normas é imperioso suportar-nos como irmãos. É dar suporte a esses nossos irmãos que nós dizemos que não suportamos. Aprendendo com o Senhor que nos tem tolerado infinitamente. E é assim, porque Ele nos pede, porque Ele nos ensina, porque nós lemos, porque nós falamos, porque nós ouvimos e não colocamos em prática. Por isso, nós te agradecemos, Senhor Jesus. Esse Evangelho bendito que nos traz, que faz com que a cada dia, após refletirmos sobre a tua lição, a lição que nos enviou para hoje, que o nosso irmão tem que ser suportado, tem que ser amparado, para que nós possamos ser amparados por Jesus, hoje e sempre. Ilumina o nosso caminho, Senhor. Dá-nos a tua paz, o teu amor e a tua luz. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.